Paz do Senhor, os irmãos. Último culto de doutrina desse ano. A pergunta que faço, antes de nós começarmos a estudar a palavra de Deus, que na verdade vai ser uma continuação daquilo que nós estudamos na última quarta-feira que eu ministrei. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Dentro de tudo que você aprendeu esse ano, o que é que você consegue enxergar de tudo que você aprendeu esse ano? O que é que você aprendeu nessas quartas-feiras? O que é que o ensino da palavra de Deus trouxe a você? A gente fantasia as coisas, discursa sobre as coisas, mas o Evangelho é prática. O Evangelho é prática. O Evangelho não é discurso, o Evangelho não é pensamento, o Evangelho não é sentimento, o Evangelho é prática, é vida real. O Evangelho é isso. E quando nós estudamos, os cultos de doutrina têm o objetivo de fazer isso. Nós estudamos para aprender qual é a vontade de Deus. Nós aprendemos para ser orientados sobre nossa responsabilidade com relação ao reino de Deus no qual estamos incorporados agora. Somos incorporados ao reino de Deus. Qual é a nossa responsabilidade dentro desse reino? Por isso que a gente enfatiza muito aqui na igreja, que os cultos de ensino, eles são talvez os principais cultos da igreja, embora a igreja ou os membros da congregação, porque existe uma diferença entre os membros do corpo de Cristo, o pastor Dilon tem frisado isso aí nesses últimos dias, existe uma diferença entre os membros do corpo de Cristo e os membros da congregação. Os membros da congregação são aqueles que têm o certificado de batismo, a carteira de membro, que frequenta a igreja. Os membros do corpo de Cristo, eles estão no nível acima disso, eles estão em um patamar acima, eles estão com uma relação diferente com Deus. Então os cultos de doutrina servem para nos ensinar. E o que é que nós aprendemos? O que a palavra de Deus pôde fazer em nós, nesse ano de 2022, 2022, o que é que a palavra de Deus pôde provocar em nós? O que é que nós permitimos que a palavra de Deus fizesse com a nossa vida? Porque é para isso que a gente vem à igreja. E eu queria, já que a gente não vai ter culto, da virada, como tradicionalmente é feito, eu queria já pensar sobre isso antes do estudo bíblico. O que é que a gente tem feito com o que a gente aprende? A gente, na verdade, aplica isso à nossa vida? Ou a gente simplesmente ouve o estudo para preencher uma exigência da nossa consciência? Porque muitas vezes a gente frequenta a igreja não para aprender. A gente frequenta a igreja porque a gente quer estar com a consciência tranquila diante de Deus de fazer o mínimo que tem que ser feito. E a gente frequenta a igreja. A gente não vem aqui com a expectativa de aprender, como foi na casa de Cornélio, quando o anjo disse a Cornélio: olha, vai chamar Pedro, Pedro tem uma doutrina para te ensinar, que vai salvar você e vai salvar a sua família. Quando Cornélio recebeu a visita de Pedro, o coração dele, eu acho que fervia de uma expectativa de saber que palavra, que ensinamento, que doutrina é essa que Pedro, um homem que um anjo sabia o seu nome, tinha para ensiná-lo. E a expectativa profunda daquele ensinamento fez com que eles fossem cheios do Espírito Santo enquanto ouviam o ensino. Eu imagino como o coração estava, de expectativa. Deus falou comigo, Deus mandou um anjo, Deus disse que esse homem vai me ensinar e eu quero aprender. Agora, como é que nós que moramos em Parnamirim, que congregamos na igreja de Rosa dos Ventos, chegamos à igreja? Quais as expectativas que nós trazemos de casa a despeito do nosso cansaço, das preocupações que afetam a nossa vida, das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia? Como nós trazemos nossa vida para esse lugar? É a pergunta que a gente precisa responder. Às vezes para nós mesmos, não precisa responder isso para mim. Responder para nós mesmos. Qual a expectativa que eu trago? Você precisa pensar sobre isso, primeiro ponto. Então responda para você, pense sobre isso. Segunda coisa que você precisa pensar. Você já recebeu o Espírito Santo durante essa busca que você fez desde o início do ano, quando eu comecei a dizer que se você não buscar o Espírito Santo, você não vai para o céu? Você vai cantar, vai pregar, vai tocar, vai orar, vai fazer todas as coisas que crente faz, mas você não vai ver Jesus no final das coisas?
Deixa eu fazer uma pergunta de maneira bem tranquila, para não parecer ameaçadora. Vocês sabem que se vocês não receberem o Espírito Santo, vocês não vão para o céu? Vocês estão entendendo como é perigoso ser crente sem dar atenção ao que Deus ensina? A gente falou sobre isso, estudou sobre isso. É fato que às vezes você está ministrando um estudo bíblico e nem todos os membros da congregação estão na igreja, porque nem todos os membros da congregação são membros da igreja. Consegue entender o que eu estou dizendo, sim ou não? Porque quem é membro do corpo de Cristo está numa corrida desesperada para ajustar sua vida, porque a trombeta vai soar a qualquer momento. E ele não está em paz, ele não está tranquilo. Os membros do corpo de Cristo estão em guerra contra o mundo, em guerra contra o tempo, que nos sufoca, que nos distancia de Deus. São os membros do corpo de Cristo. Os membros da igreja estão querendo saber que dia tem culto, e se vai dar para ir no culto. Estão compreendendo a diferença? Os membros da congregação são assim, os membros da igreja não. Os membros da igreja estão desesperados por saber de que maneira eles vão aproveitar o tempo, os cultos e tudo o que acontecer, para que eles cresçam espiritualmente, para que atinjam a exata estatura completa de Cristo. Esse momento de conversa do pai de vocês, com vocês, porque eu sou pai de vocês, preciso falar com vocês sobre as coisas que me preocupam. Então pense sobre essa outra questão, segunda questão, porque Paulo chegou em Éfeso, e ele achou ali discípulos, e eu acredito que todos vocês, se não todos, quase todos, sabem o que aconteceu quando Paulo chegou em Éfeso. A pergunta de Paulo aos discípulos era: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Escute a pergunta, agora para vocês: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, Paulo fez para os 12 discípulos de Éfeso. Eram 12 apenas, e eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo deve ter dito: tem sim, e é necessário buscar. A Bíblia resumidamente diz: e Paulo impôs as mãos e orou, e o Espírito Santo caiu sobre eles. Foi assim que aconteceu lá em Atos? Foi ou não foi? Mas eu acho que isso não foi só assim. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo, então vem cá que eu vou orar para você. Paulo deve ter explicado muitas coisas para eles. Gente, não é só isso. Não, mas nós cremos em Jesus. João nos ensinou, nós fomos batizados no batismo de João. Ele falou de Jesus Cristo, falou, porque João sempre pregou Jesus Cristo, e o anúncio de João é: o reino de Deus chegou. Ou não era? Era. Então os discípulos aprenderam sobre Jesus, mas não aprenderam o suficiente para ser salvos. Talvez você tenha aprendido muita coisa sobre Jesus, mas não o suficiente para ir para o céu. Quando nós falamos no início do ano, eu não estou querendo fazer isso para aterrorizar vocês, não, é para falar o que é necessário, tá? Porque a vida de crente, porque eu sei que você vê, você vive o tempo todo vendo as redes sociais, o Facebook, o Instagram, redes sociais da vida aí, que eu não sei quantas tem hoje. Você vive olhando, e eu sei que você é crente, você não vai ver outras coisas, você vai ver pessoas falando sobre Deus e falando coisas sobre o Espírito Santo, que talvez não sejam toda a verdade. Você está tão contaminado com aquilo, que você está resumindo sua vida de crente ao conhecimento que você adquire lá. Talvez você não tenha sido confrontado o suficiente para entender que você tem que se desesperar como um filho que tem fome de pão, como um filho que tem fome de peixe, como um filho que pede ao Pai, e o Pai dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Bom, se eu sei que o Pai dá o Espírito Santo àqueles que pedirem, quem não recebe, por qual razão é? Me dá a primeira. Porque não pede? Que o Pai não dá a todos que pedem? O Pai não dará o Espírito Santo a quem pedir? Sim ou não, irmãos? Então, uma das razões para não receber é não pedir. O Espírito Santo é dado se você pedir. Agora, se você não pede, primeira razão de não receber. Segunda razão, querer o Espírito Santo pelo motivo errado. Aí a gente vai se lembrar do que aconteceu em Samaria com um homem chamado Simão. Simão, quando viu o Espírito Santo caindo sobre as pessoas, e as pessoas falando em língua, profetizando e magnificando a Deus, Simão olhou para Pedro e queria aquela
habilitação de Pedro para estender as mãos sobre as pessoas e ver o Espírito Santo cair. Mas ele não queria estar debaixo da mão de Pedro para receber o Espírito Santo. Sentimento errado, querendo o Espírito Santo. Simão era um homem que era uma personalidade dentro de Samaria. As pessoas achavam que ele era uma grande personalidade, porque há muitos anos ele enganava as pessoas com artes mágicas, e todo mundo achava que ele era o cara. E enquanto ele via aquele mover na cidade, acompanhava Filipe, porque Filipe pregava o reino de Deus, e eles, maravilhados com os milagres e com as transformações que haviam, ficaram acompanhando Filipe, foram batizados nas águas em nome de Jesus, igual você é. Ele era batizado, Simão era batizado igual você, igualzinho, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ficou acompanhando a igreja, acompanhando. Onde tinha movimento, estava Simão junto. Onde tinha milagre, Simão estava vendo. Onde tinha pregação, Simão estava ouvindo. Aí chega Pedro e João e começa a orar pelas pessoas, e o Espírito Santo começa a ser derramado sobre as pessoas, porque as pessoas ouviam sobre o Espírito Santo e buscavam. Não era só Pedro derramando, não, porque quem batiza com o Espírito Santo é Deus, não é Pedro. Está entendendo, sim ou não? Quem batiza com o Espírito Santo não é o homem, é Deus. Então, quando Deus começa a batizar com o Espírito Santo, porque qual é o papel de Pedro? É dizer: olha, vocês precisam receber o Espírito Santo, e vou orar com vocês. Eu não vou orar para vocês receberem o Espírito Santo, eu vou orar com vocês, e vocês vão buscar a Deus. A oração de Pedro era aquele reforço, dizendo: vem comigo, vamos buscar a Deus. Essa é a oração do homem, porque quem batiza com o Espírito Santo é Deus. E às vezes a gente faz isso na igreja, e quanto a gente está buscando isso dentro do nosso coração? Às vezes a gente está ali, a gente está aqui sufocando, juntando, irmão, vamos buscar, e os irmãos às vezes não estão com todo aquele fervor espiritual e desejo de receber o Espírito Santo. A gente quer, na verdade, cura da dor de cabeça, restauração do casamento, solução de um problema de saúde. Isso a gente pede com empenho às vezes, não é verdade? Sim ou não? Então o sentimento errado de Simão era: eu quero o Espírito Santo, mas eu não quero que Pedro estenda as mãos para mim, e eu não quero ir buscar esse mover que eu estou vendo nas pessoas. Eu quero ver a posição de Pedro, que a posição de Pedro já era uma posição privilegiada. Qual era a posição de Pedro? Pedro era pastor, Pedro era apóstolo, ele diz era presbítero, como ele se denomina. Ele estava numa condição de liderança, ele dizia: gente, vem para cá que nós vamos buscar o Espírito Santo junto. O que Simão queria era aquilo. Simão não queria dizer: vem para cá que eu vou junto com você. Não, eu quero estar no lado de Pedro, e quero que a igreja esteja do lado de lá, e eu quero fazer acontecer. Pedro disse: você vai para o inferno com o teu dinheiro, porque isso não se compra com dinheiro. Mas o problema não era o dinheiro de Simão, o problema era o sentimento de Simão, que queria se manter num patamar de ser o cara, a referência da cidade. E ele não podia se misturar com o povo, porque ele era a personalidade da cidade. Como é que ele ia se misturar com o povo que buscava o Espírito Santo? Ele queria o Espírito Santo, mas já queria o Espírito Santo do lado de cá. A pergunta que eu faço é: você pede o Espírito Santo a Deus? A segunda pergunta é: está pedindo do jeito certo? Qual é o sentimento que tem dentro do seu coração quando a gente vai buscar o Espírito Santo? Porque tem tanta loucura em nome de buscar o Espírito Santo, que por causa dessa loucura você pode se privar de receber. Tem gente pulando, rodopiando, correndo dentro da igreja, rodando, fazendo criancice com a busca do Espírito Santo. Pula de um pé só, pula encolhendo o joelho. Tudo isso é criancice, meninice, como diz a Bíblia. Eu não quero que você busque o Espírito Santo para ficar correndo dentro da igreja para cima e para baixo, pulando as cadeiras, andando de 4 pés embaixo das cadeiras. Eu não quero para isso. Eu quero que você busque o Espírito Santo para que você se encha de poder, e que essa igreja seja um ente influenciador, transformador, confrontador do mundo onde ela está, por causa da presença de Deus em cada um de vocês. Poder de Deus, não é brincadeira de Deus, é poder de Deus. É andar como os apóstolos andavam, como Filipe andava, e ver milagres acontecer, cheios de Deus. É isso que tem que acontecer conosco. Amém? Se você não conseguiu, não foi porque Deus não quis te dar, foi porque você não buscou da maneira certa, ou não pediu o suficiente. Então, de quem é a culpa? De Deus ou sua? Diga assim bem forte: minha. Porque é nossa culpa. Porque a gente vai buscar aquilo que nos interessa, a gente acha que não precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é só poder para testemunhar, não, é poder para ser salvo, tá?
Pai, vamos orar juntos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua igreja. Que o Senhor abençoe teu povo. Que o Senhor abençoe teus filhos e tuas filhas que reúnem-se nesse lugar nessa noite. Que o Senhor me dê condições de ouvir a voz do teu Espírito, de ser guiado pelo teu Espírito para ministrar a tua palavra nessa noite. Que essa é a exortação, que essa conversa, Deus, que tivemos até agora, não seja apagada da memória e do pensamento dos teus filhos, mas que a partir dessa conversa nós possamos nos mover em direção à busca do teu Espírito Santo, nos mover em direção à busca de dons espirituais, que sejam ferramentas, Senhor, em nossa vida, para nós testemunharmos da tua ressurreição, mas não somente da tua ressurreição histórica, da tua ressurreição e da tua vida em nós. Abençoa a tua igreja e fortalece teu povo no nome de Jesus. Amém e amém. Sentem-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem ligados conosco. Eu ministrei sobre a primeira